Quando eu cheguei aqui, aí eu vi que tava tudo em paz, assim, eles me apoiaram. Tive o apoio dos meus pais, que isso é muito difícil, não é toda mulher que tem esse apoio, né? Principalmente quando é uma gravidez não planejada. Então eu tive essa sorte dos meus pais estarem do meu lado. Eu gostaria que vocês aqui desse podcast fizessem, os homens, né? A Camila tá liberada por agora. Fizesse uma reflexão da onde você estava com 23 anos e qual foi o maior susto que vocês tomaram com 23 anos. Não, eu tava refletindo em outra coisa, né? Na questão que as pessoas falam sempre. Você tomou a pílula do dia seguinte, eu tomei né? pílula. Ah, isso é uma boa pra gente falar. Gente, então, cuidado assim, que essa pílula tem infinitos métodos anticontraceptivos e vários deles, todos falham. Contraceptivos e anticoncepcionais. Isso, obrigado. Métodos contraceptivos, e eles falham, né? Então entendam isso antes de julgar qualquer pessoa, né? Acho que era só isso que eu tava pensando, de quantas pessoas eu vi sendo julgadas e tipo, engravida porque quer, coisas do tipo, e eu ouço isso, na minha família tem vários casos, né? Esse assunto me pega, coisa que me pega muito, porque eu já comentei várias vezes, né? Minha mãe criou 2 filhos praticamente sozinha, de pais diferentes, tal. E eu sempre lembro, eu e meu irmão, a gente é muito grato à minha mãe por conta disso. E ela foi super julgada numa família extremamente evangélica por conta disso. Sim, gente, julgamento é de todos os lados. A partir do momento que você engravida, que você não tem a pessoa do seu lado, já começa o julgamento ali, o olhar. Ainda mais quando você é nova, você... Tipo, o que você tá fazendo? Porque é muito difícil você tá grávida, você ir pro rolê, por exemplo. O que uma grávida tá fazendo fora de casa meia-noite? Grávida tem que estar em casa. Isso de próprias pessoas da nossa idade. Exato, da nossa idade. Então as pessoas olham com um olhar bem diferente. E às vezes nesse processo... desculpa. Você falou que seus pais te apoiaram e tudo mais. Queria saber um pouco como é que se construiu a sua rede de apoio. Porque você é uma mãe solo, você não tá com o pai do João. E como é que isso se construiu? Como que é pra você essa rede de apoio? Olha, a minha maior rede de apoio são meus pais em casa, né? Então, minha mãe que me ajuda a ficar com o Miguel quando eu tô voltando do trabalho. Meu pai que leva no médico junto comigo. Daí tem a parte da amizade também. Esse é um assunto, acho que é bem interessante pra gente abordar também. Muitas amigas na hora somem. Né? Enquanto você tá ali na gravidez, a titia ama, a titia tá morrendo, né, de curiosidade pra ver o rostinho dele, nananã. Nasceu, querida, primeiro perrengue já era. Você é chamada pro primeiro rolê, você não vai pro segundo, não vai, o terceiro ninguém mais te chama. As pessoas já acham que... Ainda mais quando vocês viram aqui a dificuldade, né, da criança interagir, da criança ficar quieta. Então as pessoas não têm teve dificuldade nenhuma, porque o João é muito bonzinho. Sim. Por sorte, assim, ele é muito bonzinho, porque... as pessoas não têm paciência, zero. Então a rede de apoio fica bem escassa. E você perde muitas amizades, né? Então, sim. Mas também acho que... Ganha muito amizade. Ganha novas, né? Não, é engraçado, assim, que no começo você tá fazendo os seus primeiros rolês, assim. Aí você vê uma mãe, você já sente aquela coisa, tipo, ui, né? Te conheço de algum lugar. Alguém que me entende, né? Exato. Porque acho que só uma mãe consegue entender outra. Sim. Sabe o que eu ia fazer aqui aí eu até falei do negócio dos 23 anos, a gente pode fazer depois, mas eu ia fazer uma autocrítica também, que não sei se você se incomoda com isso, aí você pode me contar. Talvez não, porque enfim, acho que toda mãe tem muito orgulho do filho, etc e tal, né? Toda falando no geral. Mas a gente tem uma amiga, a Gabi, que mora aqui em Tatuapé também, que sempre quando a gente vai, como ela tem um nome meio comum, como é Lucas, né? Tem vários Lucas e tal, a gente sempre fala assim, a Gabi, mãe da Gabizinha. E aí parece que é sempre uma definição, entendeu? Quando você quer... Sim. Nunca é tipo assim, a fulana que, sei lá, mora ali, que trabalha com tal coisa, ou que é irmã de fulana. É a mãe de alguém. Você acha que as pessoas passaram a te olhar também como isso? Porque eu não sei, quando a gente falava dessa mira entre a gente, não me ocorreu. Mas agora me ocorreu que a gente faz isso com essa... a Gabi de cabelo rosa. O Zico tá fazendo uma mímica, mas cabelo rosa pode falar, não precisa falar o nome dela. Entendeu? Lembro, acha que ela sei. tem o nome das mesmas amigas que a gente anda. Então, pra diferenciar, a gente sempre fala assim, a Gabi, mãe da... E aí, ok, eu não acho que ela se importe, mas me ocorreu agora. Sim. Não me incomodo com isso. Acho que nunca nem parei pra pensar nisso. Mas realmente Também acontece muito. Até quando eu vou falar de alguma amiga,
Ai, mãe de fulano. Realmente acontece isso, mas eu não me importo. Não me importo. Eu só queria voltar, não sei se eu aprofundar, no dia que você descobriu, fez o teste, qual que foi a sensação? Tipo, você ficou desesperada ou muito, tipo... Muito. O que eu faço? Você pensou em possibilidades diferentes? Como que foi isso pra você? O susto foi enorme, assim. Eu falava, eu sempre tive um sonho de ser mãe. Tá. Só que não daquela forma, né? Não dessa forma, assim, Sim. de passar pela situação sozinha e tal. E daí meus 2 sonhos acontecendo ao mesmo tempo. Isso E tá, é um pesadelo, tá? Virou um pesadelo, tanto a maternidade quanto o meu intercâmbio. E eu lembro que bem no início, assim, quando eu contei pro pai do Miguel, ele falou, aborta, faz o que você... Eu mando dinheiro, você tá em Nova York, você pode fazer isso de maneira legal. Então, eu vou te mandar o dinheiro. Eu falei, você tá maluco? Eu falei, como assim? Você nunca cogitou isso? Nunca, Tá. nunca. Primeiro que minha mãe teve muita dificuldade de engravidar. Ela me teve com 40 anos. Então, eu tenho gente na família que tem dificuldade de engravidar e é louca pra ser mãe e não consegue. E eu, grávida, era um sonho. Eu jamais me passou pela cabeça de abortar. Tá. Não, mas eu acho que isso é uma coisa que não... Primeiro que eu, assim, eu não sabia, mas é muito louco porque a história de 2 sonhos no mesmo tempo, momento, né? pode se converter em outra coisa, né? E aí a gente vê, enfim, pode dependendo de como a gente andar, para falar um pouco mais do pai do João, mas é engraçado como às vezes estou falando por mim, pode ser que eu esteja errado, que o primeiro relato que a gente ouve dos homens é sempre mais negativo do que... Não sei nem se positivo, mas é sempre mais negativo. Geralmente é negativo. É sempre uma coisa de negação. Homem não quer, não sei o que acontece, não quer assumir a responsabilidade, não quer susto, leva um susto na hora. Tem homem que pode até, não, beleza, vamos ficar junto, mas de começo assim, não. O primeiro reflexo, então eu acho que você que tá ouvindo aqui, então a gente, nós 3 também, precisamos se perguntar por que o primeiro reflexo é sempre esse e não o reflexo que as mulheres têm, mais ou menos. Não sou mulher, né? Mas eu acredito que é uma coisa muito construída pela sociedade, né? Tipo, Sim. A responsabilidade do filho é sempre da mãe. E segundamente do pai, né? Então, exato. acho que Não, hoje a gente vê... Hoje, sim, você fala, caramba, pleno século XXI, o homem não troca fralda. Tanto quando Exato. a gente vê um homem cuidando de um filho, você fala, ai, que bonitinho. Nossa, ai, que paizão, que né? paizão. Ele tá ajudando. Gente, Pô, é filho dele também. É filho dele, ele tem que trocar fralda, ele tem que dar mamadeira, ele tem que acordar de madrugada. É dele. Ele fez também, né? Exato. Mas é Não, bem e difícil. uma coisa que eu queria só fazer um parênteses é que a decisão da Samira de nunca pensar em abortar é uma decisão muito pessoal, né? Sim. Que jamais, assim, porque eu acho que existe muito um julgamento, né, de pelo aborto ou pelo não aborto, né? Como assim você tá em Nova York, você não vai abortar, você vai, o seu sonho da sua vida, né, dos sonhos da sua vida e não sei o quê. É uma decisão muito pessoal, sabe? E não cabe julgamento de nenhuma das partes. Tanto pro sim, pro aborto, ou pro não, porque eu não vou abortar. Então, eu acho que isso é bem importante a gente frisar. Sim. Olha, meu ponto de vista pessoal, assim, eu já trabalhei na área da saúde, eu sei como funciona e também entra a parte espiritual do negócio. Eu sou contra aborto, mas eu não julgaria uma mãe, porque é desesperador. É desesperador você tá numa situação que eu estive e falar, ferrou. Então não, é bem difícil julgar. É absolutamente pessoal, assim, não tem como a gente fazer esse julgamento. Ninguém tem esse direito. Não. Eu queria aproveitar aqui o momento e mandar um abraço para uma Gabi, amiga nossa, a Gabi do Mato. Porque ela também. Ela é mãe solo também. Ela é mãe solo também. Deixar claro também que a gente não sabia desse termo mãe solo. E a gente descobriu aqui no podcast. Em algum Muito episódio legal. a gente falou. A gente fez mãe ressalva no solteira, episódio de sexo. Foi a Dai que. Mãe solteira e corrigiram a gente. Então... Sim, é verdade. Mãe solteira é... Bom, eu posso ser mãe casada, posso ser mãe viúva, né? Um estado civil. E mãe solo é a que pega a responsabilidade de criar sozinha. Então, Tá vendo? É bom e dizer. quem corrigiu a gente foi uma outra mãe solo também, né? Que é uma Gabi, amiga minha também. Mandar um beijo pra ela também. Que é o que a gente sempre diz de... Não é a função das mulheres nos ensinarem, mas quando elas nos ensinam, a gente agradece. Exatamente. Não, então, como eu falei da outra Gabi, né? Porque ela comentava muito sobre a dificuldade que ela tinha de se ressocializar, né? Assim,
voltar pra fazer as coisas que ela fazia. E exatamente o que você falou. Não vou voltar pra uma vida que eu tinha antes porque eu não queria, no caso. Mas, por exemplo, putz, vai ter um happy hour com meus amigos ali. Né? E a relação com o pai dele, né, do Claudinho, não era super... Pô, ele nunca participou nem nada, então ela tinha que depender de alguém da família, ficar com ele, pra ela poder ter um momento dela, né? Porque... E ela falava, era muito difícil. Então as pessoas não entendem, né? Tipo, caramba, mais uma vez, a Gabi não vem, né? Exato, daí acaba excluindo. É bem complicado, assim, voltar pra vida social é bem difícil. Você sempre vai ter que depender de alguém. Ou de alguém pra te ajudar a ficar com uma criança, porque não é fácil levar uma criança de 2 anos pro rolê. Você para pra pensar, tipo, um rolê na praia, vamos fazer um bate-volta na praia. Mas eu não posso pegar o sol do meio-dia, não vou poder comer o camarão com a batata frita lá, eu vou ter que parar pra almoçar. Então tem uns cuidados, né? Aí você pega a parte do desfraude, por exemplo. Mãe, quero fazer cocô. Corre pra algum lugar que tenha banheiro. E as pessoas não veem fazer dessa didaticamente, que talvez os homens que estão ouvindo isso aqui não sabem o que é um desfraude. Então se puder desfraude explicar pra quando gente. A gente tá no processo de tirar a fralda do bebê. Parece óbvio, mas nem sempre é. Pois é. O Miguel já passou por isso? Não, eu tô na luta aí pra... né? A gente começou, mas não deu certo. Ele ainda não tá preparado mentalmente pra isso. Acho que seria mentalmente a palavra certa. Mas não... Logo. Não, então, já que a gente tá falando sobre isso, quais foram as coisas que você, durante... Aí pode ser positivos, negativos, que você descobriu com o Miguel, no convívio com o Miguel? O Miguel é minha força, assim. Tipo, se eu queria chegar do ponto A pro ponto B, com ele eu vou até o ponto Z, assim. É uma motivação absurda, todos os dias. Tipo, tá difícil, caraca, tá difícil no trabalho, tá difícil na faculdade, tá difícil... o Miguel precisa de mim, eu vou fazer porque ele precisa. Então, foi acho que a principal coisa, assim, que me aconteceu depois do Miguel. Eu acho que é isso, assim. Ponto positivo. Não, eu queria falar antes disso, entrar como foi a sua gestação, como que foi, tranquila, tipo, você teve alguma complicação durante... De saúde, assim, foi muito boa, graças a Deus. Por conta da sua família, né, a sua família tem um histórico de dificuldade, né, de engravidar. Sim, mas com foi você... bem tranquilo, graças a Deus. Mas foi conturbada em relação eu passei muito nervoso, né, muito em relação ao pai dele. Então, foi bem conturbada nessa parte. Tem uma outra coisa que é um tabu grande da sociedade, e eu quero saber se você passou por isso, com relação à amamentação. Tipo, já rolou aquelas olhares estranhos do tipo, nossa, ela tá amamentando em público. Absurdo. É muito absurdo. Quando você começa a amamentar, assim, as pessoas te olham torto. E daí, por exemplo, o bebê nasce, você não sabe amamentar. Não é simples, assim, tipo, coloca a cabeça aqui do neném e segura ele assim. Não, acho que, sei lá, não são técnicas. São coisas que você vai pegando ali no dia a dia. E eu tinha medo de pagar teta na rua, assim, sabe? Meu Deus, ele largou, porque acontece muito isso. Alguém chama a atenção da criança, alguma coisa chama a atenção, ele larga, você fica lá pagando o peitinho. Então é bem complicado, as pessoas olham torto mesmo. Eu acho isso curioso, porque é o tipo de coisa que a gente precisava, às vezes, refletir por que as pessoas se incomodam com certas coisas na rua. Eu não tô falando nem só da amamentação. Com outras coisas, não. Então, já que a gente falou isso algumas vezes, até com a Feminiza, né? Que era... Por que às vezes quando tem um casal brigando e o cara tá, enfim, prestes a agredir a mulher ou agredindo mesmo, as pessoas não se sentem no direito de ir lá, mas se sentem no direito de criticar uma julgar, mãe, enfim, de olhar feio, etc. E aí estamos falando de duas pessoas, mas outras coisas. Cara, você pode estar na rua, homem... Tô falando como se eu não fosse, né? Mas eu faço essa autocrítica. Homem vai lá, cospe no chão, anda sem camisa, xinga, ofende, mexe com todo mundo. Não, mete o pau não, mas critica a menina que tá amamentando, a mulher que tá amamentando, né? Mas chega em casa, a primeira coisa que ele faz é abrir um pornô. É isso. E, nossa, tem um peito de fora aparecendo. É isso. Sim. Não, e aí, só complementando,
tanto na amamentação, mas, por exemplo, depois chega, por exemplo, na idade de João Miguel, 2 anos e tal, e tá querendo descobrir o mundo, fazer um monte de coisa. Não foi o caso dele aqui hoje, mas se ele chegasse, por exemplo, aqui, como tivesse várias pessoas, que começasse a causar, fazer um escândalo e tal, o pessoal não ia falar assim, ah, não, esse menino é ruim, não. É a mãe que não tá educando direito. A culpa é sempre da mãe. A culpa é jogam sempre da mãe. toda a culpa em cima da mãe. Isso é muito errado. E as pessoas não têm paciência. Porque assim, lógico que a educação